Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos componentes mais vitais e talvez mais intimidadores de qualquer computador, a fonte de alimentação. A ideia é desmistificar o processo e perceber passo a passo como se pode trazer uma de volta à vida. Quem nunca passou por isto, não é? É aquele momento, aquele silêncio de cortar a faca quando se espera ouvir o computador arrancar e nada. É um balde de água fria, especialmente quando se tem um dia de trabalho pela frente. Mas o que é que terá acontecido? Pois é, na grande maioria dos casos, o culpado é este mesmo, a fonte de alimentação. Por isso, vamos lá. Vamos começar a nossa investigação para descobrir exatamente o que se passou e, claro, ver como é que se pode resolver. Ok, vamos começar pelo sintoma mais óbvio de todos, uma fonte de alimentação que está completamente morta. Não se ouve ventoinha, não se vê luz, absolutamente nenhum sinal de vida. E a nossa investigação começa precisamente aqui, numa encruzilhada. O estado do fusível principal é a nossa primeira grande pista e vai dividir o nosso diagnóstico em dois caminhos completamente diferentes. Ora bem, se o fusível queimou, isso é um sinal de alarme. Significa que passou tanta corrente que o fusível teve de se sacrificar para proteger o resto. A nossa missão neste caso é encontrar um curto-circuito grave no lado primário da fonte, na parte de alta voltagem. E aqui estão os nossos suspeitos principais. São os transistores de comutação. O trabalho deles é muito intenso. Eles ligam e desligam a alta voltagem milhares de vezes por segundo. Se um deles entra em curto, a corrente dispara e, puf, o fusível vai à vida na hora. Agora, e se o fusível estiver intacto? Aí o mistério adensa-se. Não houve um curto-circuito catastrófico, mas alguma coisa está a impedir a fonte de arrancar. As causas aqui são mais subtis. Pode ser um componente que simplesmente abriu, como uma resistência, ou até mesmo o cérebro da fonte, o circuito integrado de controlo, que pode ter falhado silenciosamente. Mas as fontes de alimentação nem sempre morrem em silêncio. Por vezes dão-nos pistas sonoras, quase como se estivessem a tentar dizer-nos onde é que dói. Temos de aprender a ouvir. Se ouve aquele pipi-pipi rítmico, a fonte está a comunicar algo muito específico. Basicamente, ela está a dizer que a parte de alta voltagem está a tentar funcionar, mas há um problema na saída. Algo está a puxar demasiada energia e a fonte entra num ciclo de autoproteção. Tenta arrancar, detecta o problema, desliga-se e volta a tentar. Mas é preciso ter atenção para não confundir esse chilear com um zumbido ou um assobio agudo e constante. Se a fonte até funciona, mas faz este barulho irritante, a causa costuma ser puramente mecânica. São as bobinas dentro de um transformador ou indutor a vibrar numa frequência que nós conseguimos ouvir. Muito bem, já passamos das pistas auditivas para as visuais. Muitas vezes uma boa inspeção visual é a forma mais rápida de chegar a um diagnóstico. Vamos usar os nossos olhos. E aqui está o clássico dos clássicos, um condensador com topo estufado ou até a verter líquido. Com o calor e a idade, o material lá dentro degrada-se, cria gás e a pressão faz com que incham. É um sinal claríssimo de que têm de ser substituídos. Não há como enganar. Este aqui é um vilão mais sorrateiro. Aquela cola que os fabricantes usam para segurar os componentes no sítio pode, com os anos e o calor, mudar as suas propriedades químicas e tornar-se ligeiramente condutiva. E isso é terrível porque pode criar pequenos curtos-circuitos que causam problemas intermitentes e muito difíceis de diagnosticar. E este antes e depois, vale por 1000 palavras, não é? O pó é o inimigo número 1 da eletrónica. Funciona como um isolador térmico, um cobertor que não deixa o calor sair e que vai cozinhando os componentes enlumbrando. Uma boa limpeza não é só por uma questão de estética, é manutenção preventiva da mais importante que há. E se a fonte até liga, não faz barulhos estranhos, parece limpa, mas o computador continua instável ou nem sequer arranca. Bem, aí é a altura de pegar na ferramenta mais importante de todas, o multímetro. Uma fonte de alimentação tem de ser extremamente precisa. Se ao medir as saídas se encontram valores muito mais altos do que o normal, como estes exemplos na tabela, estamos perante uma sobretensão. Isto quer dizer que o circuito de regulação da fonte falhou e isso é muito perigoso para os outros componentes do computador. Se os condensadores de saída parecem estar bons, um dos principais suspeitos para este tipo de problema de regulação é este componente, o indutor toroidal. Ele tem um papel crucial na filtragem e estabilização das voltagens. Se falhar, pode levar diretamente a estes problemas de sobretensão que vimos.
Já vimos a parte do diagnóstico. Agora vamos focar-nos na reparação em si, mas começando pelo mais importante de tudo, as precauções de segurança e as ferramentas de que vamos precisar. E isto é algo que não me canso de repetir. Segurança em primeiro lugar, sempre. As fontes de alimentação têm condensadores grandes, que guardam uma carga elétrica de alta voltagem, que pode ser perigosa mesmo depois de desligar da tomada. É fundamental respeitar isto e dar tempo à fonte para descarregar antes de lhe tocar. Para ter sucesso numa reparação, é preciso ter o equipamento certo. O multímetro é o básico. O medidor de ISR é a ferramenta secreta que permite testar condensadores de forma fiável. E, claro, uma estação de soldar decente e uma carga fantasma para testar a fonte em segurança fora do computador completam o essencial. E tudo isto leva-nos a uma reflexão final. Vivemos numa cultura do deita fora e compra novo, onde reparar parece quase uma arte perdida. Mas talvez a verdadeira evolução não esteja em comprar o próximo gadget, mas sim em ganhar o conhecimento para compreender e prolongar a vida das coisas que já temos. Fica a pergunta no ar.